Olá, sejam bem-vindos ao nosso 16º estudo da série de Daniel e Apocalipse. Vamos agora pedir a presença do Senhor conosco? Pai querido, Pai bondoso, estamos mais uma vez aqui para aprendermos sobre as Tuas profecias, sobre o Teu cuidado por nós, sobre o cuidado com a Tua Igreja. Que Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, atuando no nosso coração, aclarando a nossa mente. Em nome de Jesus nós o pedimos. Amém. Amém. Vimos até agora algumas cadeias históricas aqui em Apocalipse. A primeira nós encontramos lá nos capítulos 2 e 3, com as 7 igrejas, em que nós vemos a situação de cada igreja, os seus períodos históricos, a entrada dos ensinamentos falsos, das heresias e até chegar na volta de Jesus. A segunda cadeia histórica nós encontramos lá no capítulo 6, os 7 selos. E ali nós vemos outra coisa, nós vemos a decadência moral e espiritual das igrejas e também alguns acontecimentos que marcam o início do tempo do fim e o preparo para a volta de Jesus. E agora nós chegamos à nossa terceira cadeia histórica de Apocalipse. Ela se localiza nos capítulos 8, 9 e 10. E são as 7 trombetas. As trombetas marcam o início de cada período e eles têm uma característica forte: guerras. As guerras, destruições, perseguições que atingiram a igreja, atingiram o povo de Deus de alguma forma. E primeiro a gente entender então o que é trombeta. Qual era o significado de trombeta na Bíblia? Por que Deus escolheu esse sinal, esse símbolo? Vamos lá para Números 10, verso 2. Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Ou seja, sob a ordem de Deus, Moisés mandou fazer trombetas. E elas tinham um objetivo, que era chamar o povo, chamar a congregação e também avisar sobre a partida, quando eles iam peregrinar de um acampamento para ir para outro lugar. E vamos continuar lá nos versos 9 e 10, outros simbolismos que tinha para as trombetas. Simbolismos e utilidades, né? Exatamente. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate e perante o Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui nós vemos mais alguns símbolos. Vemos aqui que era para chamar para as festas, para os momentos de alegria e também para indicar o início de cada mês. Mas temos antes um significado que é esse que eu vou chamar a atenção especial para nós nos atermos. O som de arrebate, para chamada para a guerra, para a batalha. Era aquele som que todo o povo sabia. Chegou a hora da batalha. Mas também servia para dar confiança ao povo de que Deus estava cuidando, de que Deus estava na direção de tudo e ia cuidar do povo e ia livrá-los. E é exatamente esse toque de trombeta que nós vamos nos ater nesse período, nessa cadeia histórica. Por isso, como eu falei, elas marcam guerras, marcam destruição e marcam também, de certa forma, o cuidado pelo povo de Deus. Antes da gente ir para frente, só um comentário que em relação a esses textos, né, isso mostra como é importante a gente sempre tornar ao passado. O passado sempre nos mostra o que acontece hoje e muito possivelmente o futuro. Então, quer dizer, para que a gente entenda o significado de trombetas e toda a simbologia que João colocou ali no Apocalipse, quer dizer, ele está puxando coisa lá de trás. Por isso é sempre importante a gente lembrar que a Bíblia ela se completa. Isso é uma das maiores provas, né? Exatamente, ela se completa. E como
a gente tem que ter sempre em mente, a Bíblia se explica. Você não precisa de outra fonte externa a ela para explicá-la. É a Bíblia que sempre vai se explicar. E a gente localiza as profecias na história, mas sempre com base bíblica. E vamos então para a primeira trombeta. Vamos ver o que João nos trouxe lá no verso 7 do capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Bom, vemos aqui uma cena de destruição. Lá no final do verso, nós vemos que foi queimada a terça parte da terra, das árvores, de toda a erva. Essa expressão terça parte vai se repetir em várias das trombetas. Por exemplo, nos versos 9, no verso 11 e outros mais. E que mostra aqui, como eu falei, destruição. E destruição, como fala a terça parte, a gente percebe, não é a totalidade, mas uma grande parte. E nem necessariamente quer dizer um terço, né? Não, ele quer dizer um número grande, na verdade. É um número grande, mas não é tudo que foi destruído. E aqui nós vemos, logo no início, que fala de saraiva e fogo misturado com sangue. Então nós vemos que é destruição, morte, de alguma maneira, guerra. E aí nós vou chamar vocês para verem uma outra passagem lá em Ezequiel, em 38, verso 21 e 22, que mostra como o João falou agora mesmo, sempre no passado tem um significado na Bíblia. E aqui nós vemos de novo mostrando esses símbolos numa guerra lá no passado. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Aqui nós vemos as mesmas características: saraiva, de pedras, fogo, destruição, sangue, morte. É guerra. E nós encontramos uma advertência lá no sermão profético que Jesus fez para mostrar aos discípulos exatamente a mesma coisa. Jesus estava numa colina que dava visão para toda Jerusalém. E o que resplandecia lá em Jerusalém? O templo. Era um templo magnífico. Herodes tinha mandado enfeitar o templo, revestir ele todo em mármore, tinha ouro que reluzia, porque ele era todo enfeitado. E era magnífico. Ele era considerado uma das maravilhas daquele período histórico. Então os discípulos falaram: Senhor, olha que magnífico. E Jesus então chorou, porque ele viu tudo o que ia acontecer. E aí ele fez o seu famoso sermão profético, que nós encontramos aqui em Mateus, capítulo 24, versos 15 a 21. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Essa profecia que Jesus fez, ela tem dupla aplicação. Uma, a gente vê aqui claramente no verso 21, quando fala de uma angústia qual nunca houve. Nós estudamos recentemente, no último estudo, vimos o que, aliás, no penúltimo, quando fala dos 144 mil, que eles passariam por uma grande tribulação, qual nunca houve antes. Ou seja, ele tem uma aplicação para o tempo do fim, mas tinha uma aplicação mais imediata, porque mostrava
uma destruição que viria sobre a cidade de Jerusalém e sobre o templo. E isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo. A Judéia, os judeus nunca aceitaram muito a dominação romana. Eles eram descontentes com isso. E chegou a um ponto que eles se rebelaram por volta do ano 70. Eles fizeram uma grande rebelião e isso fez com que Roma viesse com tudo para cima deles, os seus exércitos, e cercar a cidade. E o que aconteceu? O povo judeu, eles tinham certeza que Deus não deixaria destruir a santa cidade. Eles confiavam mais no objeto, que seria o lugar, do que na templo em si, né? no templo em si, do que, na verdade, na sua fé, na sua mudança, na sua transformação. E o que acontece? Eles ficaram firmes, não vamos ceder. Só que a cidade foi invadida. E quando a cidade foi invadida, o povo fugiu todo para o templo. E ali ficaram tendo certeza. Deus não vai deixar destruir sua santa casa de oração, como é chamada na Bíblia. Mas os romanos ali entraram. E houve um grande morticínio. Houve incêndio. Tudo foi destruído. Vocês lembram que eu falei que havia ouro? Ele foi enfeitado por Herodes? O ouro derretia com tanto calor. E as pessoas foram mortas à espada. Diz a tradição que era visível o sangue, quer dizer, parece que na escadaria tinha um rio que corria de sangue misturado com ouro. Na verdade, é um fato narrado por Flávio Josefo, que era um historiador judeu que acompanhou o exército romano, e nos seus livros, na sua série de livros Guerra dos Judeus, ele narra esse episódio e ele fala claramente que havia um rio de sangue e ouro correndo junto, de tanta gente que morreu ali. Até tem um episódio das cruzes, né? Sim, durante o cerco, Jerusalém as pessoas queriam fugir da cidade, porque foi um período, acho que aproximadamente 2 a 3 anos de cerco. A comida acaba, o desespero vem, e aí os que tentavam fugir, o exército romano capturava. E a cidade de Jerusalém era cercada por bosque. Lembram do Bosque das Oliveiras? Era fora da cidade, cheio de árvores. Acabaram-se as árvores, sabe por quê? Os romanos davam a que era considerada a pior morte para aqueles que tentavam fugir da cidade, a morte na cruz. Flávio Josefo chegou a dizer que, em certa ocasião, ele chegou a contar mais de 2.000 cruzes com pessoas penduradas nelas, no mesmo dia. E tão terrível que foi essa destruição. A cidade, quando foi cercada, estava com aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200 aproximadamente, porque chegou no período de festa, havia gente do mundo inteiro ali. Somente 90.000 sobreviveram ao cerco, e à destruição, e ao morticínio trazido pelo Império Romano, pelo exército romano. Isso porque eles tiveram chance de sair, né? Sim, eles foram advertidos. Todos aqueles que ouviram as advertências de Jesus sabiam que isso aconteceria, só que foi falado, olha, o exército vai sair, mas ele vai voltar. Quando ele sair, fujam. Não morreu um cristão nesse cerco. Todos foram salvos. Todos fugiram. Os judeus acharam que era livramento, e não saíram, ficaram. E aí veio realmente todo esse morticínio que nós vemos na abertura dessa primeira trombeta. Então a gente pode dizer que a primeira trombeta é referente à igreja de Éfeso. Pega o período de Éfeso, mas aí está tratando mais especificamente da guerra, mas é exatamente no período de Éfeso. E nós vamos ver que as outras também abarcam um pouco os períodos das igrejas. A gente pode fazer uma clara ligação com esses períodos. E vamos para a segunda trombeta, então. Apocalipse 8, de 8 a 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e
e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui nós vemos de novo a expressão terça parte. Acabei de explicar. Isso indica um grande número. Não a totalidade, mas um grande número. Era uma expressão da época, né? Era uma expressão típica da época. Às vezes, para nós, não faz sentido. Mas para eles, era isso que era indicado. E aqui nós vemos o quê? Uma montanha ardendo em chamas que foi atirada ao mar. E nós temos que compreender alguns desses significados. Vamos lá para Apocalipse 17, verso 15. Vamos ver o que alguns desses símbolos mostram, o que eles são na profecia. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, aquela pedra, aquela montanha, foi arremessada no mar, atingiu a água. Então, ela atingiu nações, povos, e línguas, e tribos. Naquele quadro que a gente mostrou lá no início, águas representavam povos, ou no caso, multidões, nações e línguas. Exato. E aqui nós vemos, como a gente disse, a própria Bíblia se explicando. Aqui é revelado o símbolo, o que é. Então, vimos o que significa águas. Vamos ver agora, em Daniel 2, verso 35, o que significa montanha. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E nós sabemos que essa montanha era o reino de Deus. Então, montanha, ela tem o significado de reino. Então, nós vemos aqui, montanha, ela é uma nação, é povo, é um reino, é um poder. Uma montanha em chamas arremessada nas águas, no mar. E o que significa então em chamas? Fogo. Dê pra gente aqui, João, Isaías 10, 16 a 17. Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Destruição. Destruição. Guerra. Morte. Exatamente isso é fogo. Então nós temos aqui uma montanha de fogo lançada na água. Então, um poder que vai vir com destruição sobre o povo, sobre as nações. E engraçado, na outra passagem que a gente leu, a gente vê ali claramente a visão da estátua de Nabucodonosor acontecendo. Quer dizer, uma passagem lá de trás sendo citada lá na frente. Quer dizer, ele fazendo referência a toda aquela simbologia para dar mais significado à segunda trombeta, né? Exatamente. E nós vemos o cumprimento disso na invasão dos povos bárbaros, que foi do ano 352 até 476. Nesse período houve uma invasão daqueles povos que foram destruindo o reino, foram dominando tudo, toda a parte ocidental do reino, que era a Europa. E até que houve a queda do Império Romano. O último imperador, Rômulo Augusto, foi destronado e morto. E aí acabou o Império Romano no Ocidente. Ele continuou uma parte dele no Oriente, com sede em Constantinopla, atual Istambul, que pegava ali o leste da Europa, o Oriente Médio até o Egito. Ou seja, já era um império bem reduzido. Mas a parte ocidental, que é da cultura ocidental, esse foi totalmente destruído. E eu achei até irônico. O primeiro rei, o que segundo as lendas foi o fundador de Roma, chamava Rômulo. E seu último imperador, Rômulo. É até engraçado, é irônico, mas começou com Rômulo e encerrou com Rômulo. E aí nós vemos exatamente o cumprimento. Esses povos vieram
trouxeram destruição, atingiram todo o povo. Foi um período de decadência na Europa, por causa dessas invasões. E aí nós vamos para a terceira trombeta, lá nos versos 10 a 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Abismo. Absinto. É Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Nós vemos aqui novamente símbolos. Nós vemos que caiu do céu uma estrela ardendo como tocha. E ela se chamava absinto. Absinto é um sinônimo para amargo. Tanto que aqui fala, que logo fala aqui, tornou a vida dos homens amargosa. O que pode tornar a vida de uma pessoa amarga? Sofrimento. Algo que tire a alegria dela de viver. E é isso que nós vamos ver e vamos estudar esses símbolos. Nós já vimos que aqui como tocha, ela caiu como tocha, então já sabemos que é destruição. E por que estrela? O que significa estrela? Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui nós vemos que estrela é anjo ou mensageiro, que anjo, na verdade, quer dizer mensageiro. E aqui era um simbolismo que nós vimos lá, que sempre era um anjo que levava a mensagem para cada igreja. Na verdade, não era um anjo físico, mas a mensagem, o mensageiro. E o que nós vemos então? Essa estrela representa a mensagem. Só que uma mensagem amarga. Não é uma boa mensagem. E ela veio com destruição e tornou a vida das pessoas amargas. E aonde nós vemos o cumprimento disso? Foi quando as heresias começaram a entrar. Quando houve uma decadência moral e espiritual da igreja, trazendo o erro, trazendo tudo que distanciava das coisas de Deus. E isso foi tirando a alegria das pessoas, porque foi se tornando um fardo pesado para elas. Não uma religião libertadora, mas uma religião de fardo, de peso, porque para você pagar o preço é pesado, mas quando você sabe que Cristo pagou o preço, aí esse fardo não é mais seu, é dele, e esse conceito traz libertação, mas esse conceito foi tirado do povo para escravizá-lo. E nós vemos então esse cumprimento, como eu disse, exatamente nesse fardo todo colocado. E nós vemos que os frutos desse período são terríveis, são de destruição também. Aí da destruição do povo, da sua moral, da sua crença. Tem a passagem, vai ler? Lê pra gente. Judas, no caso só tem um capítulo, então de 12 a 13. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aí nós vemos de novo o simbolismo das trevas, das estrelas. Como nós vimos, a estrela chamada Absinto. Então, lembra que eu falei que eram mensageiros? São aqueles que levam o erro, são aqueles que levam a mensagem do erro, que vai trazer esse fardo. E quem são? São os líderes religiosos. É o que nós vemos aqui. Então, essa estrela
O absinto são a liderança que vai decaindo e vai se afastando das verdades bíblicas. Então, assim, só para que não haja dúvida, a palavra anjo, quando ela é traduzida do hebraico, né, a palavra, a sua origem no hebraico, ela não tem necessariamente a ver com alguém, com um ser celestial, mas sim com um mensageiro. Qualquer um pode ser um mensageiro. Então o rei mandou um mensageiro para tal lugar, a palavra era anjo. Então o autor, quando ele traduziu, também do grego, ele utilizou a mesma palavra para... em português, ele não traduziu a palavra, não interpretou ela, só colocou anjo. Então aqui a gente pode muito bem ligar a estrela, né, quando ele fala estrela, aqui no caso significa anjo, com os ministros, com os pastores da época. No caso, como aqui está falando de engano, onde aconteceram os primeiros enganos foi na igreja de Pérgamo. Então, no caso, os ministros de Pérgamo é quem começaram a trazer esse amargor. Então, para que não haja dúvida, sim, anjo não necessariamente tem a ver com ser celestial, gente. É só uma palavra que é utilizada para mensageiro. Pode ser e pode não ser. Exatamente. Você tem que ver o contexto. Exatamente. E aí nós vamos para a nossa quarta trombeta. O seu soar vai trazer outra mensagem terrível, lá nos versos 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles obscurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Nessa quarta trombeta, nós vemos uma característica especial, que é retirada a luz da terça parte. Novamente aquela simbologia. A luz é retirada, que fala do sol, das estrelas, da lua. Por quê? O que é a luz? Se nós nos lembrarmos, qual é a lâmpada para guiar os nossos pés? É a palavra de Deus. É ela, a luz para a nossa vida é a palavra de Deus. Então, o que é retirado? A palavra. A Bíblia. A Bíblia, a verdade. E nós encontramos aonde isso acontecendo? Na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira ocorreu isso, porque foram entrando os erros, as tradições e a Bíblia foi retirada. Primeira coisa, as missas passaram a ser em latim, para o povo já não entender. Segundo, proibida a leitura da Bíblia. E quando você tira a Bíblia, você tira a luz. É a escuridão, quase total, porque ainda sempre há um povo remanescente que mantém a verdade. Lembrando que foi tirada só da terça parte, da maioria, ou seja, ainda tinha alguém que tinha. Tinha pessoas que tinham. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar só o exemplo dos valdenses, que são desse período. Eles tinham a Bíblia na língua deles. E eles tinham o hábito de decorar a palavra de Deus. As crianças eram ensinadas a decorar o Novo e o Velho Testamento. Se você chegasse para um jovem valdense, ele saberia te recitar a Bíblia inteira, de cor. E eles ainda saíam se fingindo de mercadores, até vendiam, claro, algumas coisas, compravam, e levavam pedaços da palavra de Deus, e quando eles encontravam alguém que era sincero, eles davam. E aí nós temos a segunda parte, uma águia que diz ai, ai, ai. 3 ais. E aqui esses ais, deixa bem claro, eles correspondem às 3 últimas trombetas. Isso fica bem claro quando a gente vê sobre a quinta trombeta, lá no verso 12. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Ou seja, quando acaba a primeira trombeta, a quinta trombeta, falta a sexta e a sétima. E vem aí os últimos ais. Ou seja, os 3 ais são as 3 últimas trombetas. Então, a quarta trombeta, ela anuncia 2 coisas. A retirada da luz da terça parte das pessoas, ou seja, da maioria,
e a vinda de 3 ais, no caso das próximas 3 trombetas. E se é ai, é porque é uma coisa terrível. Bom, a gente vai dividir esse estudo em 2 partes. Aqui a gente encerra a primeira parte e no próximo vídeo a gente vai para a segunda parte. Até lá!